E à medida que as eleições se aproximam, surgem boatos sobre o processo eleitoral e as consequências dos votos. Alguns dos mais frequentes são sobre votos nulos ou em branco. Quem vai nos trazer mais detalhes sobre esse assunto é o advogado Roberto Tavarnaro, que, aliás, até o início deste mês estava nomeado como juiz titular da Corte Eleitoral. Bom dia, Roberto. Bom dia, Márcio. É um prazer estar com você e com a sua audiência. Meus parabéns pelo sucesso do programa. Roberto, qual é a diferença entre votos brancos e nulos? Na prática, para fins de contagem dos votos, não há diferença nenhuma. Ambos, tanto os brancos quanto os nulos, são considerados votos não válidos e, portanto, não implicam em nenhuma consequência para a contagem dos votos. A gente sabe que, historicamente, o voto branco representa uma falta de preferência do eleitor que simplesmente não marca nada ou não marcava nada na cédula de papel anteriormente e agora ele clica na tecla branco e confirma. E já o voto nulo sempre representou um voto de protesto, né? Então, antigamente na cédula a pessoa fazia uma rasura ou marcava um número de um candidato inexistente e agora com as urnas eletrônicas ele digita o número de um candidato que não existe e tecla confirma. De qualquer maneira, repito, ambos os votos são considerados da mesma maneira nas eleições e eles não são computados como votos válidos e, portanto, não interferem no resultado da eleição. Há um certo tempo se comentava que se a quantidade de votos brancos e nulos fosse maior do que 50%, teria alguma consequência para a eleição. Isso é fato? Isso já faz tempo que isso não ocorre mais. Hoje, no Brasil, mesmo que a gente tenha uma quantidade maior do que a metade, né, maioria de votos brancos ou nulos, mesmo assim, não há nenhuma interferência com relação às eleições, porque a contagem dos votos leva em consideração apenas os votos válidos, ou seja, os votos, todos os votos menos os votos brancos e nulos. Então, numa hipótese aqui, que a gente tenha 70% de votos brancos e nulos, que é uma coisa que nunca aconteceu e dificilmente vai acontecer, mesmo assim, a gente teria eleições válidas, porque os votos contados, né, para fins de apuração e proclamação dos resultados são apenas os votos válidos, e nos votos válidos não são incluídos os brancos e nulos. Antigamente incluía-se os votos brancos nos votos válidos e por isso essa confusão. Mas é importante deixar assente, né, que faz tempo que votos brancos e nulos são indiferentes para fins de contagem dos votos. Roberto, bom dia. Sempre a gente ouviu uma situação, gostaria que você explicasse com mais detalhes, né? Que aqueles votos brancos, nulos, acabavam sendo contabilizados para determinado candidato. Daí se falava, se pensava assim, Roberto, vai para o candidato que tá na frente, que está ganhando. Mas eu gostaria que você reforçasse isso, que não passa de uma fake news, né? Com certeza. Na verdade, tinha duas perspectivas antes. Se você considera que o candidato, para ele conseguir a maioria absoluta, né, ele precisa ter metade mais um dos votos válidos. Se você computar votos brancos dentro dos votos válidos, você tem uma dificuldade um pouco maior para o candidato que está à frente. Mas por isso que nem é muito bom a gente falar desse passado, porque hoje não tem problema nenhum para a contagem dos votos se houver uma grande quantidade de votos brancos ou nulos, porque eles simplesmente são descartados, independentemente do tamanho do eleitorado, independentemente do tamanho de pessoas, do número de pessoas que vá às urnas, é irrelevante para fins de contagem de voto a quantidade de votos brancos e nulos. Repito, portanto, que mesmo que a maioria dos votos brancos e nulos seja uma maioria significativa, ou seja, mais do que a metade dos votos, mesmo assim, não se anulam as eleições simplesmente por essa razão.
Portanto, é indiferente, é claro que se a gente fala em eleições, se a gente fala em participação no processo democrático, o voto em branco e o voto nulo, ele de alguma forma distancia o eleitor do eleito, né? Ele diminui a legitimidade dos eleitos. Mas isso é uma questão filosófica, mas que não interfere em nenhum momento na prática da eleição. Os votos brancos e nulos são simplesmente descartados e consideram-se apenas os votos válidos. Uma equipe da Polícia Federal começou ontem a inspecionar códigos-fonte de uma ou da urna eletrônica. Aí eu pergunto, qual a importância dessa inspeção para o processo eleitoral, Roberto? A análise dos códigos-fonte e todas as outras etapas da segurança e do processo dos testes de segurança das urnas eletrônicas, eles são fundamentais justamente para demonstrar para o eleitor o funcionamento e para que o eleitor tenha confiança na segurança das urnas eletrônicas. O código-fonte é uma palavra técnica, mas representa aquela programação da urna eletrônica. A urna ela é composta por alguns programas de totalização, de computação dos votos e tal, e esses pouquíssimos programas que estão dentro da urna eletrônica, eles têm uma programação. Essa programação ela é aberta, o código-fonte ele é aberto, então não há nenhum segredo com relação a essa programação. E, historicamente, a Justiça disponibiliza o acesso a essa programação, o acesso ao código-fonte, com 6 meses de antecedência. Nessas eleições, provavelmente diante da polêmica que surgiu a respeito das urnas eletrônicas, o acesso foi elastecido, foi aumentado para o prazo de 1 ano, tanto para o Ministério Público, OAB, partidos políticos e a própria polícia. E, nesse sentido, é que agora os técnicos da Polícia Federal estão tendo novamente acesso ao código-fonte para, eventualmente, encontrar alguma fragilidade, alguma irregularidade que possa, de alguma maneira, afastar a segurança das urnas. Nós temos já um histórico de abertura desse código-fonte em todas as eleições, até agora não houve uma demonstração segura de que há algum problema com relação a alguma etapa, né, da programação da urna eletrônica. Mas, de qualquer maneira, é sempre um fator positivo, né, quanto mais instituições e entidades tiverem acesso ao código-fonte, à urna eletrônica, às etapas do processo eleitoral, quanto mais será seguro o nosso processo e assim o eleitor terá mais confiança nesse modelo de votação. Nesse mês, você se despediu da corte aqui do TRE Paraná. O que pode destacar sobre esse período de 2 anos em que você fez parte da Justiça Eleitoral Paranaense? Márcio, para mim foi uma honra muito grande na condição de pontagrossense. Ao que eu sei, eu fui o primeiro juiz do TRE vindo do interior e ainda mantive, né, o meu domicílio aqui. Eu fiquei lá por 4 anos como substituto e esses últimos 2 como titular. E me parece que não há outra palavra para representar o meu sentimento, senão um sentimento de honra muito grande de participar de uma instituição como a Justiça Eleitoral, que tem em suas mãos o controle do processo eleitoral, a verificação dos ilícitos eleitorais, e eu sempre procurei aqui dignificar a nossa cidade, dignificar a advocacia, porque é uma das cadeiras, 2 das cadeiras dos magistrados lá da Justiça Eleitoral são reservadas à advocacia. Inclusive, num determinado momento, numa composição, havia uma bancada de Ponta Grossa lá, porque ao lado de mim estavam o desembargador Vitor Roberto Silva, que é aqui de Ponta Grossa, e também o desembargador Luiz Fernando Penteado, que é do TRF, da 4ª Região, que é de Prudentópolis. Então, quando a votação coincidia de ser nós 3 de um lado,
a gente dizia que era a votação da bancada de Ponta Grossa. Mas não há outra palavra senão uma honra grande de servir a Justiça Eleitoral, e eu posso lhe garantir que eu o fiz com muita responsabilidade, independência, imparcialidade e com muito esforço, porque entendo que nós temos que dignificar aquela cadeira, e assim eu procedi. Espero que tenha deixado uma marca positiva para Ponta Grossa e para a advocacia. Foi uma experiência muito boa. Eu não sei se eu volto algum dia para lá, mas certamente ficará guardada na minha memória. Agora, Roberto, fazer parte de um tribunal do Paraná, principalmente na questão eleitoral, em que o Tribunal Regional Eleitoral e também o Tribunal Regional Federal é o Tribunal Federal, né, o Supremo, o STE, que é eleitoral, ele é você entende que ele é o mais importante pilar da democracia? A justiça eleitoral, e aí os órgãos da justiça eleitoral, os juízes eleitorais, tribunais regionais eleitorais, o Tribunal Superior Eleitoral, eles são, sim, a justiça eleitoral é o órgão da justiça, né, do Poder Judiciário, que pode ser, sim, considerado o guardião da democracia, porque ela tem funções, além da função judicial, que talvez seja mais visível. Ela tem essa função administrativa, que é justamente a de organizar as eleições, né? Seja desde o alistamento do eleitor, que é uma atividade administrativa, como também a organização da eleição propriamente, urnas, convocação de mesário, apuração, proclamação do resultado. Então, a gente percebe, sim, que a justiça eleitoral ela tem como fator predominante, sim, o cuidado com a democracia, seja na verificação daqueles candidatos que eventualmente não possam participar do processo eleitoral, e agora a gente está vivendo isso, né? Estamos na etapa de registro de candidatura, de impugnação ao registro de candidatura, e é o momento no qual a justiça vai avaliar a vida pregressa dos candidatos, aqueles que cometeram alguns ilícitos no passado, que eventualmente não vão participar do pleito, e necessariamente, sim, uma guardiã da democracia, sempre, e aí é que deve ser o norte, sempre com o objetivo de garantir que tenhamos uma eleição com lisura, com moralidade, com isonomia entre os candidatos, sem a influência do poder político, do poder econômico, sem o abuso dos meios de comunicação. É claro que é difícil controlar isso, porque os abusos existem, mas, na medida do possível, os processos estão aí para que essas situações sejam analisadas, né? Então, a justiça tem essa missão, e ela desempenha, eu considero que desempenha um bom papel nesse controle, dentro do possível, né, dentro das provas que são apresentadas, e ela sim, ela é a guardiã da democracia. Agora, Roberto, ela tem um desempenho como justiça extremamente rápido. A justiça eleitoral, ela é extremamente rápida, até porque no seu dia a dia, às vezes demora tempo para se ter um julgamento final, mas no seu dia a dia ela é muito rápida, inclusive com prazos diferenciados para aqueles advogados ou mesmo aquelas pessoas que estão acostumados com a justiça comum, que os prazos são bem mais elásticos do que da justiça eleitoral. Isso faz com que o pessoal da justiça eleitoral tenha que trabalhar de forma diferenciada, Roberto? Sim, na verdade, inclusive esse foi um dos motivos que eu me encantei pela Justiça Eleitoral quando eu trabalhei aqui em Ponta Grossa, nas eleições do falecido prefeito Vosgrau. Nas duas delas eu fui apresentado à Justiça Eleitoral, e aí me encantei com essa celeridade que é, sim, uma marca da Justiça Eleitoral. Claro que, se a gente trata de mandatos, na sua maioria, fora de senador, mandatos de 4 anos, o resultado de um processo tem que terminar muito mais cedo. E a legislação eleitoral diz
que 1 ano é a duração razoável do processo. Infelizmente, alguns demoram mais de 1 ano, mas a grande maioria dos processos encerra com menos de 1 ano, e isso revela, sim, a celeridade do processo, da tramitação do processo perante a Justiça Eleitoral. Para que isso aconteça, naturalmente, há um esforço concentrado, tanto dos servidores quanto dos magistrados, em determinados períodos. Então, agora, por exemplo, nesse período de registro de candidatura, considerando que a situação ideal é que todos os registros sejam julgados antes das eleições, para que o eleitor saiba quem tem registro deferido e quem tem registro indeferido. Considerando isso, agora nesse mês de final de agosto e o mês de setembro inteiro, há um aumento da carga horária do serviço, tanto dos servidores quanto dos magistrados, significativo. Eu lembro que nas eleições passadas, nas eleições municipais, eu chegava lá no prédio da Justiça Eleitoral em torno de 8 horas, 8h30, e saía de lá meia-noite, 1 hora, 2 horas, na madrugada do dia seguinte. Aí dormia algumas horas e voltava lá para a sede do tribunal, justamente porque tinha uma quantidade muito grande de processos e eles precisavam ser julgados com celeridade. Fora do período eleitoral, que é agora, que ele vai até, dá para considerar até outubro, novembro, com as prestações de contas dos eleitos, dezembro, aí há uma diminuição desse fluxo de processos, mas mesmo assim, sempre tem que ser lembrado esse prazo de 1 ano, que é o prazo legal para a definição de um processo. Lá no meu gabinete, assim, havia uma regra que o processo não ficava menos de 30 dias. Então, a grande maioria dos processos entrou e saiu do gabinete com julgamento em menos de 30 dias, ressalvados alguns casos mais complexos, assim, que demandaram uma situação mais, uma situação específica, né, de uma análise melhor. Mas, sem dúvida, há um esforço maior para que as coisas terminem com mais celeridade, e há no serviço público, nos servidores da Justiça Eleitoral, uma competência inegável, ela é comentada em todos os lugares. Então a Justiça Eleitoral tem um quadro de servidores excelente, que pode, com certeza, fazer frente a essa demanda, principalmente a essa demanda concentrada no período eleitoral. Muito bem. Quero agradecer ao Roberto Tavarnado por essa conversa, esse bate-papo nessa manhã de terça-feira aqui, falando mais a fundo do que faz a Justiça Eleitoral, inclusive esclarecendo aqui a diferença entre os votos válidos e os brancos e os nulos. Deixamos aqui, eu entendo que ficou bem esclarecido isso. Muito obrigado a você, Roberto, por essa conversa nessa manhã de terça-feira. Márcio, eu é que agradeço pela oportunidade e me coloco ao dispor quando entender conveniente. Parabenizo você e a sua equipe pelo sucesso do programa e desejo a todos uma boa semana.